Uma das grandes celeumas que todos nós temos a respeito da vida de Corisco é como se deu a entrada de Dadá no cangaço. O que realmente aconteceu? Como foi que Corisco a levou? Isso é uma curiosidade de muita gente. O que é que você tem aí para dizer para a gente? Olha, um dos capítulos mais interessantes e mais curiosos da história de Corisco diz respeito ao encontro dele com a menina Ségia Ribeiro, que virá a ser conhecida como Dadá, na época do cangaço. Havia no bando de Corisco um primo dele, chamado Emílio, que recebeu no cangaço a alcunha de Beija-Flor. E Emílio, por sua vez, tinha um irmão chamado João. Ambos eram filhos de Maria Cleto, que era tia de Corisco por parte de mãe. Muito bem, um dia Corisco vai à Baixa do Ribeiro e Maria Cleto diz para ele que um filho dela, João, irmão de Emílio, Beija-Flor, havia sido acusado do roubo de uns animais, segundo ela acusado injustamente, tinha sido preso, humilhado, espancado e sabia que tinha sido Vicente Ribeiro, o pai da futura Dadá, quem teria denunciado ele à polícia. Corisco, porém, tinha alguma desconfiança de um certo Silvino Carvalho, que era proprietário da região, pai de alguns filhos, dentre eles um conhecido por Cazuza. Cazuza, segundo alguns dizem, era uma espécie de namoradinho de Dadá, uma paquera, usando uma linguagem de hoje. Então, Corisco já tinha passado várias vezes na Baixa do Ribeiro. A Baixa do Ribeiro, e especificamente Vicente Ribeiro, era tido como coiteiro dos irmãos Engrácia, Cirilo e Antônio. Corisco já havia passado ali antes, já tinha dito: Vicente, não case a menina, quem vai casar com ela sou eu, se referindo à menina Ségia. Então, voltando um pouco, ele vai à casa de Vicente Carvalho, faz uma emboscada logo cedo da manhã, porque sabe que os filhos dele vão ordenhar as vacas logo cedo. Há uma breve confusão e o Cazuza é morto. Cazuza é esse que seria o namoradinho de Dadá. Após isso, ele volta à casa do Vicente. Ele quer tirar satisfação do Vicente para saber se Vicente realmente havia denunciado o primo João à polícia. E Maria Cleto, a tia, o envenenava sempre, dizendo: olha, aquela menina dele, a pior castigo que você pode dar a ele é raptar a menina dele. Como Corisco já tinha interesse na menina, em Ségia, aproveitou aquele ensejo, aquele imbróglio todo que houve ali, envolvendo supostamente o Vicente Ribeiro e o Silvino Carvalho, e ele realmente rapta Dadá para viver com ele, numa época onde não havia ainda mulheres no bando. Tá certo? A presença de Maria Bonita, da famosa Maria Bonita, junto ao Lampião, só vai se verificar no final de 29. Então Dadá é raptada, Dadá é violentada por Corisco, adquire uma doença, possivelmente hemorragia, pela descrição que ela fez à doutora Antônia Mauri, que escorria um líquido verde. Então ela vai ser cuidada por uma tia de Corisco chamada Vitalina, tia essa que vem a ser irmão de Faustino, o pai velho, e ali fica. Ela é cuidada por dona Vitalina, enquanto não há ainda a presença de mulheres nos bandos. Corisco a visita eventualmente, até que, quando Maria Bonita se junta a Lampião, e aí ele pode sim levar Dadá para o convívio do bando. Então, em resumo, é mais ou menos essa a história de como Corisco conheceu Dadá e o rapto. Posteriormente, já muito depois do fim do cangaço, Dadá deu diversas entrevistas a diversos órgãos de imprensa, revistas, e ela apresentou várias versões para esse encontro. Todavia, não me cabe aqui, como o nosso bate-papo é sobre Corisco, não me cabe aqui discutir essas contradições presentes nos inúmeros depoimentos dados pela cangaceira Dadá. Muita gente fala por que Corisco não estava em Angico. Da mesma forma, existem muitas versões, muitas histórias que não batem uma com a outra, né? O que é que você conseguiu descobrir em relação a por que Corisco não estava em Angico? Inclusive, isso é motivo para muita gente levantar aquelas famosas teorias da conspiração, né? O que é que você pode dizer aí, Sérgio? Ainda hoje há, sem dúvida,
uma permanente indagação sobre os motivos pelos quais Corisco não estaria no coito do Angico no dia da morte de Lampião, na madrugada do dia 28 de julho de 1938. No decorrer do tempo, muitas versões, a maioria delas contada por Dadá, a viúva de Corisco, em diversos pontos até contraditórios entre si, que tentaram de alguma forma dizer o porquê que Corisco não estava ali naquele congresso, digamos assim, naquele encontro de cangaceiros, liderados por Lampião. Eu valho-me nesse momento de um livro importantíssimo que eu acabei esquecendo de citar em outra parte dessa nossa conversa, que é o livro O Mundo Estranho dos Cangaceiros, de Estácio de Lima. O professor Estácio colheu depoimentos de vários ex-cangaceiros, do Labareda, do Saracura, do Deus Tigui, e de algumas mulheres, como Otília, companheira de Mariano, e Dadá, companheira de Corisco. Aqui na página 69, e eu vou justificar porque eu uso muito esse depoimento de Dadá para Estácio, porque foi o primeiro, tá certo? Até então Dadá não tinha dado depoimento a ninguém, Dadá não tinha se tornado ainda uma figura notória a ponto de dar entrevistas a jornais, etc., em documentários, aparecer em documentários. Então, eu considero aí a Dadá mais pura, mais próxima dos eventos, a memória ainda bastante acurada para as lembranças pretéritas. Então, Dadá diz que simplesmente não estava no Angico porque Corisco não gostava desse tipo de intimidade, de certas intimidades, como diz ela. Está aqui bem claro na página 69 do livro de Estácio. Há uma outra explicação, não, porque estava cheio de volantes ali. Não, as volantes estavam em suas sedes. João Bezerra não estava em Piranhas. Tá certo? Então não havia volantes naquela hora da tarde que impedissem Corisco atravessar o rio e ir ao encontro do Angico. Aliás, esses pontos eu pretendo discutir futuramente, talvez até em livro, em razão também do folclore que envolve os episódios ocorridos no Angico, e parece que cada dia essa é uma tendência de folclorizar ainda mais, seja na internet, seja em livros, seja em versões de livros em PDF, como tem aparecido, coisas bastante fantásticas que não resistem a uma análise mais sensata do evento. Muito bem, Corisco não estava no Angico, houve aquele cerco das tropas do tenente João Bezerra, onde morre Lampião, Maria e mais 9 cangaceiros. Corisco está ali do outro lado do rio, na fazenda Emendadas, e não consegue atravessar o rio para pôr uma retaguarda, como o Dadá explicou depois. O fato é que também nessa questão só para resumir, nessa questão de Corisco não estar lá, em que pesa esse folclore que existe com várias explicações, eu volto a dizer, o que Dadá estatuiu a Estácio, nesse livro de Estácio, repito, pela pureza, pela proximidade da época dos eventos, eu reputo como principal. Talvez simplesmente Corisco não quisesse atravessar, devido àquele monte de gente que estava ali, cerca de 40 e até 50 cangaceiros, como ela própria disse ao professor Estácio, e também havia um estremecimento devido à morte da cangaceira Cristina, que ocorreu uma semana antes do combate do Angico. Não havia um clima muito amistoso naquele momento. Então, a parte da fantasia, eu creio que a justificativa principal vai se basear nesses dois pilares: a morte de Cristina e o assassinato de Cristina. Não foi uma morte natural. E essa questão de Corisco não querer, segundo Dadá, ter tanta intimidade assim com os grupos. É o meu pensamento sobre isso. Uma grande questão também que é levantada por muitos pesquisadores é por que Corisco não se entregou como fizeram os outros cangaceiros? O porquê que ele não se entregou? E o que levou o famoso Zé Rufino a perseguir Corisco até Barra do Mendes, e lá realmente ele conseguir dar fim ao cangaço, Após a morte de Lampião e a subsequente chacina da Fazenda Patos, promovida por Corisco, o cangaço declina.
Em outubro de 1938, os primeiros cangaceiros, diante da promessa de serem anistiados, começam a se entregar. Corisco é um dos mais recalcitrantes. Durante meses, vários cangaceiros se apresentam às autoridades espontaneamente, vão se entregando. Já em 40, Ângelo Roque da Costa, o Labareda, se entrega também com seu grupo, restando apenas Corisco, atuando esporadicamente no sertão, já que estava com os braços prejudicados, o direito totalmente paralisado em função de um tiroteio havido em agosto de 1939 na fazenda Queimada do Luiz, em Sergipe, e ele apenas movimentava precariamente o braço esquerdo. No entanto, jamais deixou de usar o mosquetão com a bandoleira toda enfeitada de moedas. Não abria mão dele, apesar de não conseguir mais usá-lo. Apenas atirava precariamente com a mão esquerda, usando sua pistola. Então Corisco não se entrega. Ainda em abril de 40, fins de abril, salvo engano, posso estar errado nessa data, o cangaceiro José Porfírio dos Santos, conhecido como Velocidade, o segundo, ele se entrega às autoridades e leva também a mensagem de Corisco que ele iria se entregar. Há, porém, algo curioso aí, isso é bem relatado por Dr. Antônio Amauri Correia de Araújo. Ouvido da própria Dadá, é bom que se frise isso para não dizer que fulano de tal inventou uma história, isso aí foi dito pela própria Dadá ao Dr. Antônio Amauri, que em conversas com José Maria de Carvalho, que era uma espécie de chefe político da cidade de Serra Negra, hoje Pedro Alexandre, da Bahia, ao explicar a Dadá e a Corisco os termos da entrega, Dadá teria dito que ele fosse, que ela não iria. E que se fosse para se entregar, ela vestiria a calça culotte dele e ele vestiria o vestido. Não é? Ele vestiria o vestido, porque denotando a impressão que ela seria homem o suficiente para não se entregar. Isso não é Sérgio Dantas quem está dizendo, isso Dadá contou ao próprio Amauri, inclusive está em livro, tá certo? Assim como o Joaquim Góes. Então, eu quero fazer um parêntese aqui, porque dizem, não, às vezes se inventa. Eu fui criticado porque eu coloquei no livro sobre Corisco que Corisco vivia ébrio. Não é o autor quem está dizendo. Isso aí são ex-cangaceiros que eu tive a oportunidade de conhecer, e a prova mais cabal disso se encontra na Gazeta de Alagoas, a entrevista do cangaceiro Joselino de Souza, o Pancada, onde ele diz que Corisco vivia embriagado e Dadá mandava no grupo. Então, que fique bem claro que não sou eu que digo, eu cito a fonte, tá certo? No meu livro sobre Corisco tem lá os depoimentos do Candinheiro, os depoimentos do 25, a transcrição de parte da notícia, onde o cangaceiro Pancada diz que Corisco bebia. Então, alguém se aborrece porque eu coloquei no livro, mas eu coloquei no livro usando fonte, isso não é uma criação minha, isso não caiu do céu, tá certo? Isso aí é feita a crítica das fontes, a comparação, e se coloca no livro. Eu não tinha interesse nenhum de colocar para Corisco uma pecha que ele fosse um beberrão, quando na verdade foram seus próprios ex-companheiros que contaram essas histórias, tá certo? Então, feito esse breve parêntese, a partir do momento que Corisco não se entrega, porque Dadá não aceita a rendição, ele foge. E ele vai à procura do sudeste do país, o centro-oeste, enfim, não vem ao caso aqui discutir, porque isso é extremamente obscuro ainda. Passa na localidade de Bebedouro, que hoje é a cidade de Coronel João Sá, na Bahia. Ali ele tem um amigo, um coiteiro pequeno, chamado Braz, que é um curtidor de couro. E Braz tem uma menininha chamada Zefinha, conhecida por Zefinha, e ele pergunta se ele não quer que ele crie a menina. O curtidor fica naquela dúvida, talvez sim, talvez não, e eles insistem, eles prometem que vão levar a menina para a cidade, que ela vai ter escola, vão instruir a menina. Braz, a princípio, acredita que aquela promessa é real e diz a ele que no outro dia venha para conhecer melhor a menina, e de fato ele retorna com Dadá no dia seguinte, chama a menina para passar o dia com eles e saem, só que essa viagem é sem volta. Zefinha é levada por eles,
em jornal posteriormente, mais uma vez aqui eu friso que não sou eu quem estou dizendo, é a própria Zefinha, em entrevista a jornais posteriormente, diz que foi contra a vontade. Tá certo? Então eles fogem em direção ao sul da Bahia, no sudeste da Bahia, e quando chegam naquela região da Diamantina, mais especificamente na área conhecida como Pulgas, a fazenda do velho Pacheco, ele se aproxima, diz que se chama Silva e quer que ele lhe conceda uma hospedagem, que ele justifica que eles estariam indo para Bom Jesus da Lapa, para pagar uma promessa. O velho Pacheco aceita, os instala numa casa de farinha, coberta de espécie de cobertura de lata, que tinha lá para trás zinco, e eles ficam por ali. Enquanto isso, há uma coisa interessante a se dizer, que é outro onde entra outra boa parte de folclore em relação ao tema, que seria a perseguição insana do tenente José Osório de Farias, o Zé Rufino, a Corisco, simplesmente para pegar o seu dinheiro. A resposta é não. O comandante-geral da Força Pública da Bahia, da Polícia da Bahia, na época, Edgar da Cruz Cordeiro, ele determina que não quer mais cangaceiro no sertão e que a polícia dele vai caçar cangaceiro onde estiver, porque ele não quer mais cangaço ali. Depois da morte de Lampião, o cangaço, como eu disse, entrou numa derrocada. Essa derrocada implicaria em limpeza total do sertão, e quando se tem notícia que Corisco desapareceu da área de atuação dele e que possivelmente estava em fuga, ele, através dos comandantes Salomão Ren e Felipe Borges de Castro, Felipe de Castro esse que escreveu também um livro importantíssimo para aqueles que estudam cangaço, chamado A Derrocada do Cangaço no Nordeste. Então esses dois capitães, eles ficam encarregados de promover a perseguição aos remanescentes. Corisco é um deles. Não é um capricho, como alguém quer dizer que Zé Rufino, por capricho, foi atrás de Corisco para tirar o ouro que ele supostamente levava. Não, foi uma ordem superior a partir do comandante, distribuída a dois capitães, que por sua vez distribuíram a ordem para Zé Rufino, o tenente Zé Rufino, que se une ao sargento José Fernandes, no momento posterior, e saem à caça de Corisco. Ele começa a pegar pistas de Corisco em Paripiranga, que o leva até Bebedouro, como eu disse hoje, a cidade de Coronel João Sá. Em Bebedouro ele conversa com Braz, o pai de Zefinha, que lhe dá a pista aproximada de onde ele poderia ter ido. E assim Zé Rufino vai descendo o sertão da Bahia, mantendo comunicação constante com os seus comandantes. Isso é importante dizer, que todos os telegramas expedidos pelo tenente Zé Rufino estão no boletim, devidamente transcritos, e as respostas dos capitães Ren e Felipe Borges de Castro estão todas lá também. Então houve uma troca de mensagens constante entre o comando e os comandados sobre a movimentação e sobre como andavam as expedições em busca de Corisco. Tá certo? É bom que se fique claro isso para se fazer justiça histórica. Então, quando o Zé Rufino vai se aproximando de Corisco, vai pegando pistas, como? Simples, ele perguntava, viu aqui passar um casal assim com uma menininha? E aí ele foi seguindo até obter informações bastante precisas sobre onde Corisco poderia estar. Bem, como dito, Zé Rufino vinha naquela perseguição, sempre pegando rastros, informações sobre Corisco. Muito fácil, por essa caracterização, alguém com um problema no braço, com uma companheira e uma menina, era fácil de obter informações. Então Rufino prossegue com aquela sua caçada até que chega na cidade de Barro Alto, um povoado de Barro Alto na época. Ali é dia de feira. E ele se mistura na multidão, tentando pegar informações sobre Corisco, e não encontra, e já perto do fim da feira ele esbarra com o rapaz José Antônio Pacheco, a quem ele pergunta, você viu assim, ele explica a situação, o rapaz diz, estão na fazenda do meu pai. Então o Zé Rufino se anima com aquilo, o rapazola pergunta, vocês são policiais, eles são bandidos? O Zé Rufino diz, não, eles são pessoas da família, nós queremos encontrar. Então num caminhão eles se dirigem à fazenda, que até hoje não se tem como certo se chamava-se Pulgas, Cavaco, Pacheco, enfim, são detalhes que não vêm ao caso no momento, e
próximo à fazenda, num local chamado Sirigado, ele manda o caminhão parar, desce com os policiais e pede para o rapaz guiá-lo com sua tropa até a fazenda. Lá chegando, o Rufino e o sargento Fernandes, eles cercam as casas da fazenda e em um dado momento o Dadá vê que tem policiais ali e grita: macacos! Então, começa a se atirar. Pessoas que residiam ali na Fazenda Pacheco, como Dona Marieta, por exemplo, o seu Joaquim, que eu tive a oportunidade de entrevistar muitos anos atrás, foram muito claros em dizer que o tenente gritou: se entregue que eu lhe garanto a vida. Além desses, a própria Zefinha, a menina Zefinha que estava com eles, em entrevista a jornais da Bahia, ela disse que o tenente gritou isso. Então, por amor à fidelidade histórica, eu acho que nós temos que deixar o preconceito, digamos assim, em relação ao corpo policial. E criou-se a tradição de dizer os bandidos eram os bons e os policiais. Não, existiam os bons e os maus em ambas as partes. Eu acho que tem que se partir por aí. O Corisco não era homem de se entregar, tá certo? O Zé Rufino gritou uma vez, gritou duas, eles saíram correndo, ele e Dadá. Então, uma bala atinge a perna de Dadá e ela cai. Grita para Corisco que está baleado e Corisco responde: maiores são os poderes de Deus. Até bem subvertido no filme de Glauber Rocha, Deus e o Diabo na Terra do Sol, colocado com outras palavras. Então, na sequência, Corisco é atingido por uma rajada nas costas, expõe os intestinos, ali ele cai. Ele atirou ainda com a mão esquerda, apesar do braço direito não funcionava, e apesar do esquerdo ainda ter alguma mobilidade, ele tentou se defender atirando para trás, mas foi atingido, caiu. Zé Rufino se aproxima dele e pergunta: você sabe quem sou eu? Ele diz: não. Zé Rufino responde, ele trinca, o Corisco trinca, né, os dentes com raiva, né, de saber que Zé Rufino tinha sido o responsável por aquele ferimento. Situação extremamente delicada, Corisco bem ferido, pelo menos dois tiros atingiram, atravessaram o abdômen, expondo as vísceras. E a primeira atitude que Zé Rufino toma ali é levar Corisco e Dadá, ambos feridos, como eu disse, até a cidade de Djalma Dutra, que hoje é Miguel Comum, na Bahia, porque lá teria, teoricamente, mais condições para tentar recuperar os feridos. Colocados num caminhão, eles saem em direção à cidade, já à noite alta, e Corisco ali, tanto agonizante, Dadá com a perna pendurada pelos tendões. E a certa altura eles passam pelo distrito de Ventura, um distrito muito importante naquele ciclo de diamantes da Bahia, e isso já é madrugada, ou seja, já é dia 26 de maio de 1940, Corisco ainda agonizando, pede água, está com sede, um soldado oferece, ele recusa, Dadá oferece, aí sim, ela aceita, ele bebe água, ainda está vivo, é importante que se diga isso e que se diga que não sou eu que estou afirmando isso. Dadá afirmou literalmente, ipsiliteris, a doutor Mauri Corrêa de Araújo, no livro Gente de Lampião, Corisco e Dadá, salvo engano, tem essa afirmação, e Corisco já teria falecido de madrugada, como de fato foi, antes de chegar à cidade de Djalma Dutra, ainda pela madrugada, repito. Então, se nós tivermos uma data que se encerre o cangaço, ao contrário do que já ficou consolidado, petrificado, que seria 25 de maio, de 1940, nós temos sim 26 de maio de 1940. Pode ser uma bobagem, mas não, Corisco não morreu no dia 25, ele vai falecer aí no início do dia 26, na madrugada do dia 26, já nas proximidades de Djalma Dutra. Com a morte de Corisco, portanto, encerra-se aquele ciclo de cangaço. Acontecem outros eventos relacionados a esse ciclo, mas que não cabe aqui nesse nosso bate-papo, nessa nossa conversa. Eu quero fazer uma ressalva que, em relação a essa construção dos momentos finais de Corisco, eu me vali de jornais, eu me vali de depoimentos de pessoas de lá, da Fazenda Pacheco,
me vali de documentos de polícia, notadamente boletins que deram conta dessa troca de informações entre o comando, o Tenente Zé Rufino e o Sargento Fernandes, para tentar montar esse quebra-cabeça e, inclusive, desmistificar algumas verdades que se tem como absolutas. Então, se hoje você coloca Corisco encerrou o ciclo do cangaço no dia 25 de maio, não, 26 de maio de 1940, é o dia da morte dele, já que ele vem a falecer na madrugada desse dia. Então, via de regra, se tem o costume de dizer também que Corisco tinha alguns quilos de ouro. Isso é difícil de provar. Possivelmente sim, e se tinha, certamente ficou com os membros da tropa policial. No entanto, não há uma prova cabal que tenha ficado, embora haja evidências, e que nem esse valor fosse tão expressivo quanto se solidificou por aí. Mas o fato é que para concluirmos, dentro do bando de Lampião, sem dúvida nenhuma, Corisco foi, notadamente na segunda fase, o cangaceiro de maior importância. Eu queria agora, Sérgio, que você falasse aqui um pouquinho para a gente das suas obras, né, que são obras de vital importância, como eu já falei, né, e que seria interessante que as pessoas conhecessem um pouquinho aí das obras que você já fez e que, como eu falei, quem pesquisa essa história do cangaço tem por obrigação ter os seus livros, porque com certeza muitas informações a gente tem como colher do que você escreveu. Você me pede para que eu apresente o meu trabalho. Eu quero só fazer apenas uma pequena retrospectiva. Como eu disse em outra parte desse nosso bate-papo, eu conheci primeiramente em finais de 99 o Tenente Davi Jurubeba Nazareno, e, como eu disse, a partir daí comecei a levar adiante uma pesquisa mais sistemática em torno do tema, quando me chega às mãos um livro de Raul Fernandes chamado A Marcha de Lampião, onde ele abordava o ataque dos cangaceiros de Lampião a Mossoró. Muito bem, eu, lendo aquele livro, indo mais a fundo naquele episódio em particular, eu comecei a perceber que havia inúmeras lacunas que precisavam ser preenchidas no que diz respeito ao Rio Grande do Norte e também à parte sudoeste da Paraíba, na fronteira com o nosso estado. Então resolvi ir mais a fundo nessa parte em particular, e com a ajuda de alguns amigos ali na região oeste aqui do estado, eu fui tendo acesso a pessoas que ainda estavam vivas, pessoas que foram testemunhas desses eventos ocorridos aqui no estado durante os 4 dias da Marcha de Lampião em nosso solo. Encontrei pessoas em Pau dos Ferros, em Luiz Gomes, em Martins, Marizal, Podi, e fui entrevistando essas pessoas e tentando fechar uma trama junto com os jornais de época, principalmente o Mossoroense, da cidade de Mossoró, e alguns outros documentos de polícia, documentos contidos no arquivo público, e conseguimos, nesse período, isso começamos aí no ano 2000, 2001, conseguimos nesse período traçar uma trama que deu origem ao nosso primeiro livro, que é este aqui, Lampião no Rio Grande do Norte, a história da grande jornada, que foi lançado aqui em Natal no ano de 2005. E não parou aí. Depois vieram outros títulos, o Antônio Silvino, que eu lancei em 2006, no ano seguinte, foi resultado de uma compilação de notícias de jornal que eu tinha aqui, além de alguns outros documentos e também bibliografia esparsa. Originou esse meu segundo livro, Antônio Silvino, o Cangaceiro, o Homem, o Mito. Inclusive aqui na contracapa eu apareço numa foto com o ex-cangaceiro Manuel Dantas Loyola, o Candinheiro, que foi um dos primeiros
ex-cangaceiros de Lampião, que eu tive a oportunidade de conhecer. Em 2008, quando o aniversário de 70 anos da morte de Lampião, eu não quis deixar passar a data em branco e publiquei o Lampião entre a Espada e a Lei, que era uma espécie de mescla entre a história, os pontos principais da história de Lampião, e eu tentava fazer uma associação com as figuras legais da época, com as figuras jurídico-penais da época, e foi uma tiragem muito pequena, apenas para não passar em branco a data, como eu disse, e grande parte dessa tiragem eu fiz doação a bibliotecas espalhadas pelo país e escolas aqui em Natal. Foi esse livro, Lampião entre a Espada e a Lei, que foi publicado, como eu disse, no ano de 2008. Seria uma abordagem mais técnica. Possivelmente eu farei uma segunda edição em breve, porque, dada a pressa, o texto não passou por correção de digitação, correção ortográfica, e de modo que é meu projeto no futuro fazer algumas observações nesse sentido, principalmente no que diz respeito a Angico, o local da morte de Lampião, já que ultimamente tem aparecido umas versões bastante fantasiosas, bastante criativas até, tanto em livro quanto em livros em PDF, eu falo livro escrito e livro digital, e que eu acho que merece uma observação mais acurada, para que o incauto não caia em engodo sobre o que há de mais verossímil em torno da morte de Lampião. Em 2015 eu lanço Corisco, A Sombra de Lampião, que nada mais é do que fatos que eu colhi durante essa minha pesquisa sobre Lampião, mas que dizia respeito especificamente a Corisco. Eu tive a sorte ainda de conhecer muita gente, notadamente na área Alagoas, Sergipe e Bahia, que foi o que abrigou Lampião no que nós chamamos de segunda fase de Lampião, que é aquela que vai de agosto de 28 a agosto de julho de 1938, quando Lampião é morto lá na Grota do Angico, em Sergipe. E por fim, esse que foi lançado há menos de 2 anos, Lampião na Paraíba, que também é uma espécie do que sobrou da minha pesquisa sobre Lampião no Rio Grande do Norte, e eu resolvi aprofundar mais, já que hoje nós não tínhamos algo mais específico sobre a presença de Lampião na Paraíba, presença essa que foi bastante vasta e que foi sistematicamente ignorada pelos pesquisadores ou teve fatos bastante alterados em livros escritos no passado. Então, em resumo, é essa a minha trajetória como um amante do tema e alguém que resolveu deixar para a posteridade, de uma forma perene, de uma forma eterna, esses livros. E espero que com esse trabalho eu tenha contribuído de alguma forma para um melhor esclarecimento do cangaço de Lampião, de Antônio Silvino, para aqueles que realmente se interessam por esse aspecto da história regional nordestina. É isso aí, pessoal. Espero que todo mundo tenha gostado, né? Afinal de contas, o amigo Sérgio Dantas deu uma verdadeira aula aqui pra gente sobre Corisco. Então fica aqui o meu agradecimento, Sérgio, a você, tá? Espero que logo a gente possa ter aqui você novamente para falar da Grande Marcha, né? Lampião no Rio Grande do Norte. Que com certeza foi um trabalho de fôlego que você fez, que você palmilhou, podemos dizer assim, todo o trajeto de Lampião para chegar a Mossoró. Com certeza essa é uma das grandes obras do cangaço. E eu espero breve ter você aqui com a gente, para a gente destrinchar como você fez aquele trabalho, e o que você pode ressaltar para a gente sobre a Grande Marcha. Ok? Obrigado para você e até a próxima, pessoal. E eu queria só comunicar a vocês que hoje ainda eu vou publicar aqui no canal um outro vídeo com uma testemunha ocular do que aconteceu ao cerco a Corisco e Dadá, que é a senhora Isabel Ferreira, neta do famoso Zé Pacheco, que era o dono lá das terras. Na época ela era uma criança, tinha 10 anos e brincou com a menina Zefinha. Então ela viu o que aconteceu ali e ela vai contar o que a memória dela lembra daquela época.
Inclusive esse vídeo dela já está em outro vídeo que eu publiquei aqui há uns 2 anos, mas para quem não viu ainda é muito interessante. E foi quando eu estive lá em Barra do Mendes com meu amigo Leandro, no qual ele se reuniu a gente lá e levou a gente lá nos locais onde tudo aconteceu. E eu queria deixar também aqui o meu abraço para ele. Tá bom? É isso aí, pessoal. Aguardem aí que hoje ainda esse outro vídeo vai estar postado aqui no canal. Abração aí para todo mundo.